Então vamos lá, pessoal, vamos retornar. Pode passar, então. Então nós fechamos a roda, né, da vida. Em cima dessa roda da vida que vocês elaboraram, é muito importante que vocês analisem essa roda, tá? Analisem ela com cuidado. Pontos que vocês precisam dar mais atenção e que até então não têm a atenção do jeito que vocês desejam ou que vocês acham que pode ser melhorado. Então, essa roda da vida ela vem para a gente pensar a construção de propósitos. Tá? E o que é propósitos? Né? Qual que é o nosso propósito? Alguém já parou e já se perguntou qual é o seu propósito? Todo dia, né, essa pergunta. Será para quê, tá, que a gente existe? Será para quê que a gente está onde a gente está? Né? Teve uma época na minha vida que aconteceu uma coisa e eu não entendia. Eu falei, gente, isso aqui não está fazendo lógica, tá um monte de coisa assim, e esse trem aqui no meio aqui não está fazendo lógica, eu quero entender por que isso veio. Tem que algum significado, né? Então, nós somos assim. A nossa existência, a nossa vida, ela precisa ser vivida em plenitude. E esse propósito, encontrar o nosso propósito, é um desafio diário. Como que a gente pode fazer isso? Né? Trabalhando com metas, trabalhando com objetivos de vida. Entender os seus propósitos é trabalhar com metas para entender cada vez mais quem você é. Tá? Letícia, pode passar a folhinha. Então, vou deixar para vocês fazerem depois em casa. Os pontos da roda da vida que vocês acham que precisam melhorar, peguem esses pontos e trabalhem propósitos nesses pontos. Trabalhem metas nesses pontos. Pode passar? E aí eu recomendo para vocês usarem uma estrutura que nós temos que se chama SMART. O SMART é um acrônimo de como elaborar as suas metas, tá? De como elaborar os seus propósitos. Quais são os propósitos? O que te faz acordar todos os dias? Lá na cultura japonesa, a gente tem um lugar, né? Uma região, quase que uma cidade, que se chama... esqueci o nome da cidade japonesa agora. Depois eu me lembro o nome da cidade. Mas essa cidade japonesa ela é conhecida por ser uma cidade onde as pessoas vivem muito. Elas têm uma qualidade de vida alta e vivem muito. Né? E aí, o que tem de característica dessa cidade? As pessoas elas buscam saber e desenvolver o seu propósito, que eles chamam de Ikigai. Tá? O Ikigai é quando você entra num processo de conhecimento tão grande que você sabe aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa realizado, e você vai aprendendo a gerenciar as emoções a partir disso. Tá? Então, eu proponho para vocês que nesse processo, vocês usem essa folhinha aí para elaborar propósitos de vida, metas de vida, melhorias, aperfeiçoamento que vocês julgarem que são interessantes. Trabalhem com o SMART. O SMART é uma ferramenta que diz para a gente, quando for elaborar a meta, essa meta ela precisa ser específica. Tá? Não vale aquela meta assim, quero melhorar de vida. Não é específico isso. Isso é muito amplo. Né? Então, quando eu falo quero melhorar de vida, engloba o quê? Seja específico, quero melhorar a minha vida a partir da minha alimentação. Quero melhorar a minha alimentação. Quero fazer mais atividade física. Quero fazer tal coisa. Então, o primeiro ponto da sua meta é ser específico nela. Seja claro na sua meta. O segundo ponto, essa meta ela precisa ser mensurável, ela precisa ser medida. Quero melhorar a minha alimentação, mas quando? Quando Jesus voltar? Daqui 10 anos? Hoje? Daqui 6 meses? Ela tem que ser mensurável. Coloque essa meta de forma mensurável. Quero melhorar a minha alimentação, reduzindo o número de vezes que eu vou tomar Coca-Cola, por exemplo, na semana.
Tá? Vou tomar só uma vez por semana. Vou tomar 0 vezes por mês. Né? Então, seja específico na sua meta. E essa meta que seja mensurável. Você precisa saber medir para ver se está alcançando ou não. Outra coisa, coloque na sua meta a capacidade dela ser atingível. Tá? A meta não pode ser inatingível. Comece fazendo pequenos avanços e logo você fará grandes avanços. Não começa querendo já, assim, eu quero... Vou dar um exemplo aqui, né? Eu quero perder 50 quilos, suponhamos. Não, começa com 500 gramas, né? Vai fazer algo que seja atingível, vai fazer algo que seja factível. Vai trabalhando em pequenos avanços diários. O segredo da vida não está em alcançar rápido o avanço, mas alcançar o quê? Um tijolinho de cada vez. Né? Vai um de cada vez. É melhor o progresso do que a velocidade. É mais importante o progresso constante do que a velocidade em si. Então, seja aqui nesse momento factível com você. Coloque objetivos que você vai ter condição de atingir. Tá? O R, né? O R vai falar para a gente de objetivos que sejam relevantes. Objetivos que sejam relevantes é o que importa. E essa relevância também é um processo de autoconhecimento. Tá? Vou contar uma frase que eu ouvi, que eu achei espetacular. A frase é assim: tem gente que compra o que não pode para mostrar para quem não gosta. Não é assim? Não gosto daquela mulher lá, mas ela vai ver, eu vou comprar um carro melhor do que o dela, e eu quero ver. Não, eu vou comprar aquele vestido, eu vou comprar aquele perfume agora, e vou entrar lá. Tem gente que compra o que não pode para mostrar para quem não gosta. E fica depois devendo, passando sufoco para pagar a conta. Não, porque agora, não, deixa comigo, eu vou comprar um carro só para esfregar na cara da minha sogra. Né? Vou mostrar para ela como é que é. Que ela está achando como é. Não, deixa ela comigo. Compra o que não pode para mostrar para quem não gosta. A relevância é você que decide. E não é o outro que dita a relevância. Né? Porque muitas vezes a gente vai sendo influenciado a pegar o que é relevante. Né? A gente tem que tomar bastante cuidado dessas as influências que as coisas vão chegando. Né? Esses dias a minha filha, tem uma filha de 12 anos, ela falou assim para mim: pai, eu quero ir para Abu Dhabi. Aí eu falei: onde você inventou isso? Agora pronto, quer ir para Abu Dhabi. O que você quer fazer lá? Não sei, mas eu quero ir. Né? Não tem lugar mais barato, não. Aí eu falei: não, tá fora de cogitação. Né? Aí no outro dia eu cheguei lá, ela: achei uns pacotes bem bons, viu, pai? Uns pacotes bons aí. Tô vendendo umas pulseiras, tô fazendo umas pulseiras para vender. E acho que vai dar certo. Eu falei: isso, vai vendendo pulseira, daqui por 50 anos, você consegue juntar o tanto que a gente precisa para ir. E aí eu parei e falei assim: filha, deixa eu te falar uma coisa. Vamos conversar sobre Abu Dhabi melhor. Vamos conversar melhor sobre isso, né? Aí ela falou assim: tá, vamos. Eu falei assim: vem cá. Você sabe que lá em Abu Dhabi, a roupa que as mulheres vestem? Não. Ah, tá. Senta que eu vou te explicar. Você sabe a comida que tem em Abu Dhabi? Ah, pai, não tem arroz e feijão lá não? E carne? Não, a comida é diferente. Aí eu comecei a colocar, e falei assim: e tu sabe falar árabe? Não. Aí eu falei assim: então tu não sabe falar, tu não gosta da comida, e tu não gosta da roupa das pessoas de lá. Qual que é a relevância disso para você? Ah, não, porque eu vi todo mundo lá nas redes sociais colocando que diz que lá é o país mais chique, é o shopping mais bonito, não sei o quê. Ou seja, não era relevante para ela. Mas ela foi contaminada pela relevância que as pessoas falaram que é. Né? Então, a pessoa vai fazer uma viagem e ela não quer desfrutar daquela beleza da praia. Ela quer fazer a selfie perfeita para mostrar nas redes sociais aquela foto daquela praia paradisíaca. A relevância não está sendo decidida por ela. A relevância está sendo decidida pelo outro. E de novo, né? Comprar o que não pode para mostrar para quem não gosta, que é o pior. Né? Mas sempre foi assim, gente. Sempre foi assim.
Já viu? Claro que vocês aqui não conviveram com isso, mas se vocês forem conversar com as mães de vocês, né, vocês já são mulheres já do século XXI, que foram para fora de casa, mas vai conversar com a mãe de vocês. O sonho de toda mulher era o quê? Ter um fogão de 6 bocas. Não era assim? Para que um fogão de 6 bocas, gente? Vai cozinhar para fora? Não vai. Vai cozinhar em casa, mas não, mas todo mundo tem um de 6 bocas também. Quer ter um de 6 bocas? Minha mãe tem um de 6 bocas, é maravilhoso. Né? Podia comprar aquele Passat velho, não paga seguro, nem ladrão rouba aquilo, porque a classe dos ladrões não aceita uma pessoa que fica, não, você não vai ser chamado ladrão mais, não, você está roubando Passat velho? Não. Né? Então, ou seja, relevância é aquilo que faz sentido para mim. E não se deixar contaminar pela relevância que o outro quer impor, né? A sociedade quer impor para você. Tá feliz, tá feliz com coisas que te deixam feliz. Tá feliz com você, com a sua imagem, com as suas qualidades. Porque às vezes a pessoa sempre quer a qualidade do outro e esquece de valorizar a dele também na relevância aqui. Quais são os seus pontos positivos? Valoriza eles, né? Enxerga eles. E o tempo. Você precisa colocar metas e definir tempo. Qual o tempo que você vai dar para alcançar isso? Qual o tempo que você vai trabalhar para essa função ser alcançada? Qual o tempo que você quer chegar nessa meta? Tem que deixar isso claro também. Pode passar? Aí eu deixei esse quadrinho, essa folha para vocês, um exemplo, né? Manter-me emocionalmente saudável nesse semestre. É uma luta de cada vez, gente, né? Manter-se emocionalmente. Primeiro que manter já é um desafio. Não dá para falar assim, vou me manter emocionalmente até quando eu morrer. Não, é uma construção diária. Eu estou trabalhando com esse semestre primeiro. Tá? Então está específico, é emocional que eu quero mexer. E eu quero me manter saudável, num período o quê? Desse semestre. Se eu surtava 5 vezes, quebrava 5 meses em casa, eu vou quebrar só 2 agora e surtar 2 vezes no semestre. Ou seja, pequenos avanços, ganhos diários. E aí essa tabelinha aqui, que eu coloquei para vocês, ela traz aqui os pontos que tem que ter as nossas metas. Você pode ir lá e checar. Quando você construiu a sua meta, ela está com as características que o SMART se propõe? Ela é específica? Ela é desafiadora? Ela é uma meta positiva? Sempre meta positiva. Nunca trabalhar com meta negativa, né? O que é uma meta negativa? É uma meta que não traz ganho. É uma meta que não traz melhoria. Uma meta depreciativa é uma meta negativa. Sempre trabalhar com metas positivas. Tá? Pode passar? Esses são os pontos. Aqui, eu não deixei essa imagem, essa folha eu não acabei não entregando para vocês, mas depois dos objetivos, essa folha ela vem para te ajudar na reconstrução de hábitos. Se você quer construir uma nova meta, se você quer construir uma nova estrutura de trabalho, de vida, uma nova habilidade leve, isso pode exigir uma nova agenda de vida. Tá? Quero me manter mentalmente saudável. Mas eu estou acordando cedo, eu estou fazendo minha atividade física, eu estou comendo bem, eu estou fazendo higiene mental, estou cuidando da minha espiritualidade, estou fazendo tudo que tem que ser feito. Pega aquela meta, aquele objetivo e transfere ela para a sua agenda de vida. Transfere ela para a sua agenda diária de vida. Vai ter momentos na sua agenda que você é bloqueado. Então, assim, negócio mais chique, sabe? A nossa colega aqui que é de Alagoas, né? Alagoas, como é que é seu nome mesmo? A Socorro. A pessoa chega lá e fala assim, Socorro, eu queria fazer uma reunião com você, uma conversa com você. Peraí, deixa eu ver minha agenda. Ih, eu tenho compromisso comigo. Eu tenho compromisso comigo. Tá? O que é compromisso com você? Não, é compromisso comigo, não tem como cancelar. E aí você tem um compromisso com você na sua agenda. Não, é a hora que eu vou fazer minha higiene mental, é a hora que eu vou fazer minha meditação, é a hora que eu vou fazer uma caminhada, é a hora que eu vou brincar com os meus filhos, conversar com uma pessoa, tomar um café com uma pessoa que eu quero, né? Viver os bons momentos da vida. Tá? Tem gente que a gente aprende a conviver com gente que sempre tá indo, nunca está voltando, já viu?
Tem gente que você chega nela com um problema, você volta com dois. Você chega com um e volta com... Esses dias eu fui falar para um amigo meu, eu falei assim, nossa, cara, eu fiz uma ultrassom do abdômen, fiz uma endoscopia, nossa, estou com uma gastrite lá, vou ter que tomar um remédio. Aí ele falou assim, ah, é? E a sua sangra? Porque a minha está sangrando já. Eu saí de lá, assim, falei, não, tá ótimo, tá beleza para mim. A pessoa, ela quer disputar para ver quem tem uma vida pior, né? Ela tá num processo tão assim difícil que você tá indo, ela tá voltando. Você tá indo, ela tá sempre voltando. Ela nunca tá indo, né? Você contra uma coisa, ela sempre tem o problema dela é maior. E outro detalhe, tem gente que se apega nesse problema e não solta. Entendeu? E se você tirar aquele problema dela, aí dá confusão. Não, mas eu não quero soltar meu problema, não. Eu quero ficar abraçadinha com ele. Né? Porque não quer reconstruir os hábitos. É muito mais difícil, né, gente? É muito mais difícil. É muito mais complicado esse negócio de construção. E não tem dica fácil. Não tem dica fácil. Eu dou aula ainda, até hoje, né? E aí eu conversando com... Até aproveitar aqui e agradecer minhas residentes que estão aqui, essas duas. E tem mais uma. Eu estava conversando com uma outra, ela falou assim, não, porque tem uma pessoa agora que ela é coach, ela é especialista em passar em tribunal. O sonho dela é passar em tribunal. Ela queria vir, mas passou mal, não deu para ela vir. Aí ela, não, eu vou lá porque eu já vou conhecer minhas amigas que vão trabalhar comigo no futuro. Eu falei, não, vai, isso mesmo. Aí ela falou assim, não, eu vou agora comprar uma mentoria para eu passar no concurso. Aí eu falei assim, e essa pessoa que está vendendo a mentoria já passou em quantos concursos? Não, não sei. Porque o outro ali está vendendo números da Mega Sena. Né? Aí eu falei, gente, eu não estou entendendo onde eu estou chegando com essa história. Né? Ou seja, e por que a gente vê esse movimento? Ninguém quer passar pelo caminho das pedras da construção. Não precisa de mentoria, tem um caminho para você passar na prova, estudar. Né? Não tem um... Ou seja, o atalho é mais fácil. Mudar a rotina de vida é mais difícil. Fazer a construção é mais difícil. Né? Eu fico vendo assim, as mudanças que as gerações acontecem. Né? A geração atual, ela quer tudo mais rápido. Ela é muito mais imediatista do que a geração anterior. Né? E aí você vê que ninguém está disposto a ir devagarzinho, a passar pelo processo. E aí você vê que o processo é a grande importância. Às vezes, você mantém a meta só de buscar a meta. Só a busca te mantém vivo. Né? Às vezes o resultado é consequência. O resultado, né, é parte do processo. Pode passar? Então, para fechar aqui essa primeira parte... Você pode muito mais, valorize suas ideias e sua intuição. Tá? Ouça, dê ouvidos a você, dê ouvidos ao que você pensa, valorize mais o que você pensa, valorize mais a sua autoimagem verdadeira, construa o seu eu a partir de você e não do outro. Administre, seja seu secretário particular, é aquela ideia. Né? Abrir o celular... Espera aí, deixa eu consultar. Eita, não posso, tenho um compromisso comigo. Seja o seu secretário, coloque tempo para você na sua vida. Tá? Seja disciplinado no cumprimento das suas metas. Tá? As metas, elas vêm e esse hábito que a gente constrói com uma nova meta, a gente precisa perseguir ele, tem que ser realmente disciplinado, porque senão a gente vai acabar desistindo rapidamente. Né? Valorize o que você realmente enxerga como sentido para você. Se coloque como prioridade. Prioridade. A prioridade da sua vida é você e não o outro. Não é o trabalho a prioridade. Né? Não é o casamento. Não é o filho. A prioridade, ela precisa ser você primeiro. O número 0 primeiro é você, depois vem as outras coisas, depois vem o resto. Porque se você não se prioriza e está priorizando o outro primeiro, você não vai conseguir. Né? Uma vez eu encontrei com uma mãe
E aí ela me falando, né, que ela foi na loja e ela tinha um dinheiro para comprar uma garrafinha. Aí ela, mas eu só tenho dinheiro para comprar uma, mas essa aqui eu quero para mim e essa eu quero para o meu filho. Aí ela foi e falou assim, levar para o meu filho, né? A minha eu compro depois. Aí levou, aqui mamãe comprou para você. Dessa, eu não gosto dessa. Essa eu não queria. Horrível. Até que ponto que eu preciso priorizar o outro? Ah, mas é meu filho. Também, a gente tem que aprender a se priorizar nessas relações com o filho. Se priorizar. Né? Saber se priorizar. Não estou falando para ninguém abandonar os filhos e a mãe. Então agora tá, tchau, assumir. Não, não é isso não, gente. Mas é também saber se priorizar. Tem gente que não se prioriza, né? Tem gente que nunca se prioriza nunca. Eu acho que a gente acabou essa. Deixa eu ver. Aí. Agora, então a gente fechou a habilidade, a soft skill de autoconhecimento, tá? Deixa essa tarefinha aí para vocês fazerem em casa. E agora eu vou falar de mais duas soft skills para vocês. Eu vou falar da comunicação não violenta e vou falar também da empatia, tá? Comunicação não violenta, pode passar. Tá? Então, palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenado por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, até que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Isso é fragmento de um texto, né, da Ruth, e vem falar muito de comunicação não violenta. E aí, para a gente falar de comunicação não violenta, pode passar, a gente começa falando do que é violência. Né? O que é violência? E a gente coloca um termo ali que é a violência cultural. Né? O que é violência e o que é violência cultural? Quando a gente fala de violência cultural, nós estamos falando de todos os aspectos que viola, em alguma medida, o saber do outro, o valorizar do outro, o que o outro acredita. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou fazendo uma violação cultural. Tá? Então, aquilo que eu acredito vem da minha construção cultural, vem das minhas raízes culturais. Se eu acredito nisso ou desacredito, isso vem dessa construção. Quando você questiona as minhas crenças, você está me violentando. A violência no ambiente de trabalho, ela não é violência física. Né? Quase nunca é física. Acontece violência física, mas é muito pouco. O que acontece mais são violências culturais, de valores, de impressões. Tá? E aí nós vamos trabalhar com os princípios de um cara que é o Rosenberg, Marshall Rosenberg, que foi o autor da teoria da comunicação não violenta. Esse cara é muito famoso, ele é mundialmente conhecido pelo seu trabalho, tem vários livros escritos, e ele usou o método dele de comunicação não violenta para mediar conflitos entre países. Por exemplo, os conflitos de Israel, ele utilizou os princípios lá com os governantes, né, da época para usar. Tá? Então, ele fala o seguinte, a comunicação não violenta, ela começa por assumir que nós somos todos compassivos por natureza e que estratégias violentas, seja verbais ou seja físicas, são aprendidas, ensinadas e apoiadas pela cultura dominante. Então, o que ele está querendo dizer? Nós somos bons por natureza. A gente nasce bom. A gente se transforma em monstro. Né? É isso que ele está querendo dizer. Basicamente, o que ele fala tem como corrigir, tem como mudar. As nossas estratégias e o nosso comportamento violento, eles são resultado do ambiente que a gente vive. Eles são resultado das nossas experiências. Por isso que ele defende, e a gente tem essa linha de defesa muito forte, de que não se trabalha a resolução da violência com mais violência. Né? Não se trabalha resolver a violência de forma a produzir mais violência. Então, eu vou resolver o problema da violência, vou liquidar todo mundo com a minha violência. Não vai resolver. Né?
às vezes, no momento de que todo mundo está nervoso, gritar não resolve. Ficar mais nervoso não resolve. Então, ele coloca o seguinte: a gente tem que partir do princípio de que uma cultura que domina, ela forma uma visão, e essa visão se expande pela sociedade, e aí a abordagem disso precisa ser contra-violenta para resolver esse problema. Tá? Quando você olha, por exemplo, vamos pegar a realidade daquelas cidades que tem várias comunidades, né? As famosas favelas, comunidades populares. Quando a gente olha para aquelas comunidades, aqueles são ambientes muito violentos. As pessoas chegam, né? A gente ouve história de que chega atirando, mataram, chega lá, a pessoa tem que pagar por duas vezes para ter um produto, paga para não sei o nome que eles usam ali, para o tráfico, né? Para ter a água, para ter a internet, para ter as coisas básicas que a pessoa precisa. E aí as pessoas vão naturalizando esse comportamento violento. E elas começam a reproduzir o comportamento violento. Não é só lá, tá? Estou dando um exemplo de lá, mas tem um estudo que eu vi uma vez, que fizeram um estudo com meninos moradores de rua. E aí começaram a perguntar para adolescentes, né? Por que vocês roubam e atacam as pessoas aqui? Né? E aí, o que os pensadores perceberam? Uai, aqui é a minha casa, eu não estou roubando de ninguém, não. Eu estou só tomando, estou lutando para pegar. Então, quando ele pega o celular lá, na cultura dele, ele estava pegando algo que era dele. E ele aprende isso na relação violenta que a rua tem com ele. O desrespeito que a rua tinha com ele. Então, o que Marshall está falando vamos propor resolver a violência por qualquer que seja, aceitando que a gente pode ser menos violento. Pode passar? E que a gente pode aprender a ser menos violento. Aí eu quero mostrar para vocês o efeito Lúcifer. Alguém já ouviu falar do efeito Lúcifer? Não é coisa do diabo, tá, gente? Só o nome que deram. Vê aí se vai abrir, é um vídeo. Nossas crenças e sentimentos orientam nossas ações. Já vimos isso. Mas será que o oposto também pode ocorrer? Nossas ações podem transformar nossas crenças e sentimentos? Em outras palavras, podemos virar aquilo que fazemos? Uma das maiores lições da psicologia social é a de que somos capazes de modificar o que acreditamos e sentimos a partir de nossos comportamentos. Ou seja, o que fazemos é capaz de alterar o que somos. Então, quando adentramos ambientes que são novos para nós e agimos de acordo com novas regras, inicialmente podemos nos sentir artificiais, mas nosso desconforto dificilmente durará por muito tempo. Lembre como foi seu primeiro dia em um emprego novo, numa escola nova ou na faculdade. Aquela primeira semana deve ter sido um pouco desconfortável. Afinal, você estava em uma situação social nova e tentava valentemente agir de forma natural. Mas quando estamos em novas situações, nossas falas e ações não parecem naturais para nós. Até que um dia, como num passe de mágica, nosso desconforto desaparece. Nada mais soa forçado e nosso novo papel nos cabe perfeitamente, como uma roupa que já usamos muitas vezes. Em um estudo conduzido por Philip Zimbardo, estudantes universitários se voluntariaram para passar um tempo em uma prisão simulada, construída na Universidade de Stanford. Zimbardo queria saber se a brutalidade prisional era resultado de prisioneiros maus e guardas maliciosos, ou se eram as regras do sistema prisional que endureciam e amarguravam até pessoas compassivas. Em outras palavras, são as pessoas que tornam o lugar violento ou é o lugar que as torna violentas? Tirando cara ou coroa, alguns estudantes foram designados para atuar como guardas e outros para atuar como prisioneiros. Os que seriam guardas receberam uniformes, cacetetes e apitos e foram instruídos a impor as regras.
Os prisioneiros foram presos em celas e tiveram que vestir humilhantes trajes de presidiários. A partir do segundo dia do experimento, os guardas, os prisioneiros e até os pesquisadores foram absorvidos pela situação. Os guardas começaram a depreciar os prisioneiros e alguns até criaram rotinas cruéis e degradantes. Desenvolveu-se uma confusão crescente entre realidade e ilusão, entre autoidentidade e interpretação. E o experimento, que foi planejado para durar 2 semanas, teve que ser interrompido em 6 dias. Parece que o exercício do poder, dentro da prisão, gerou sua própria realidade. Veja o que pensa o professor Zimbardo. So the Lucifer effect, although it focuses on the negatives that people can become, not the negatives that people are, leads me to a psychological definition. Evil is the exercise of power, and that's the key. It's about power. To intentionally harm people psychologically, to hurt people physically, to destroy people mortally or ideas, and to commit crimes against humanity. If you Google evil, a word that should surely have withered by now, you come up with 136 million hits in a third of a second. A few years ago, I'm sure all of you were shocked, as I was, with the revelation of American soldiers abusing prisoners in a strange place, in a controversial war, Abu Ghraib in Iraq. And these were men and women who were putting prisoners through unbelievable humiliation. I was shocked, but I wasn't surprised, because I had seen those same visual parallels when I was the prison superintendent of the Stanford Prison Study. Immediately, the Bush administration, the military said what? What all administrations say when there's a scandal. Don't blame us. It's not the system. It's the few bad apples, the few rogue soldiers. My hypothesis is American soldiers are good, usually. Maybe it was the barrel that was bad. Mas será que somos realmente incapazes de resistir às regras impostas? Seja no experimento de Zimbardo, seja em prisões reais ou em outras situações atrozes. Algumas pessoas se tornam sádicas, mas outras não. Foi o que mostraram os estudos de Haslam e Reicher, de Mastroianni e Reed, de McFarland e Carnahan, e outro estudo do próprio Zimbardo. O comportamento humano não é produto apenas das imposições geradas pelas situações sociais, mas também das características do próprio indivíduo. E o experimento da prisão parece ter atraído voluntários que já eram predispostos à agressividade. A lição mais profunda obtida nesses estudos que simulam ambientes hostis não é a de que somos máquinas ao sabor das influências ambientais. Não, mas a de que aquilo que é irreal, como identidades artificiais, pode lentamente evoluir para algo real. Quando ocupamos um novo papel, a nova identidade que precisaremos desenvolver formatará nossas crenças e sentimentos. E já que estamos falando em influências sociais sobre comportamentos, no próximo vídeo conheceremos o fenômeno pé na porta, uma técnica de manipulação social da qual provavelmente você já foi vítima. Então, o efeito Lúcifer é esse. Não é tão feio quanto o nome, né? É se tornar, ter um comportamento baseado nas regras sociais que a pessoa está inserida. É claro que, como ele trouxe ali, não é só o ambiente que influencia isso. Claro que o ambiente influencia, mas a gente vê isso acontecendo de uma forma mais forte quando a pessoa tem uma predisposição para isso. Ou seja, os valores que foram construídos, né? Então, aquela história, tem uma pessoa ali, um grupo que está batendo em uma pessoa. Se todas as pessoas são daquele grupo, eu faço parte daquele grupo, eu vou lá e vou agredir também, né? Isso pode acontecer. Mas tem gente que não vai agredir porque tem uma base de não violência. Mas o que ele traz com o efeito Lúcifer é as pessoas tendem a reproduzir os comportamentos que eles aprendem nas organizações. Pode passar. E as organizações, elas têm algumas, né, com características violentas. E essa violência que a gente vê na organização, ela é de qual jeito, né? Todos nós somos, em algum grau, violentos. Essa violência aqui, ela está relacionada à linguagem corporal, à gestual, à visual, à escrita, à falada, e se manifesta com situações de deboche, de ironia, de
ignorar, de menosprezo, de sarcasmo, de insulto, de depreciação, de comparação, de crítica e de rotulação. Todos esses atributos são atributos que a gente considera como atributos violentos. Tá? Quando eu faço uma brincadeira ali de deboche, quando eu faço uma brincadeira sarcástica, isso tudo pode se enquadrar dentro da violência cultural. Tá? Pode passar. Vamos lá. Então, a comunicação não violenta é um processo de comunicação onde nós vamos substituir os velhos padrões de julgamentos e críticas por uma forma de comunicar na qual deixamos claro o que nós e os outros estão observando, sentindo e necessitando. Então, a gente para de falar na comunicação violenta, efetivamente, daquilo que a gente pensa, para focar a nossa comunicação mais na observação, no sentimento e na necessidade. Então, ao invés de eu falar assim, ó, você está sendo isso, eu posso comunicar isso de outra forma, dizendo isso de uma forma menos agressiva. É isso que é comunicação não violenta. Tá? Então, o começo da proposta de comunicação não violenta é trabalhar a escuta profunda. Tá? E essa escuta envolve se escutar, escutar o outro, com respeito, atenção e empatia. Empatia aqui no sentido de por que a pessoa está falando isso? Qual que é a reação da pessoa ao dizer isso? Tá? Pode passar? Então, como que a gente pode usar a comunicação não violenta para o ambiente do trabalho? A comunicação não violenta ela vai nos auxiliar a lidar com o outro, com o diferente e com as diferenças. Ela é uma técnica que vai trazer níveis de consciência para quem pratica o assédio e, com isso, colocar fim a essa prática e também para quem sofre, poder identificar esse assédio e poder sair dessa situação. O que ela busca? Reduzir conflitos e estimular a compaixão e a empatia. Pode passar. Eu vou deixar esse vídeo, porque senão vamos perder tempo, nosso tempo já está meio esgotado, tá? Depois a gente passa esse vídeo. Então vamos lá. Então, quais são os 4 componentes para se comunicar de forma não violenta? Se eu quero me comunicar de forma não violenta, eu preciso pensar nesses 4 componentes que o Rosenberg traz. A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Tá? Isso são pontos importantes para a nossa comunicação. Vocês já viram que, às vezes, o adulto ele tem muita dificuldade de falar e de ser claro o que ele quer dizer? Não é assim? Então, às vezes a gente está querendo falar para o outro assim, cara, eu estou sobrecarregado. Só que ao invés de falar que está sobrecarregado, como é que a gente faz? Bate na mesa e fala assim, pelo amor de Deus, não dou conta. Não é assim? Eu estou querendo dizer que eu estou sobrecarregado, mas aí eu vou lá e bato na mesa. Aí se tornou uma violência. Aí eu gritei com um colega. Não é assim? Então, o que a gente precisa? A gente precisa usar esses 4 elementos para a gente conseguir melhorar o nosso padrão de comunicação. Tá? Então, a observação. Ver o que o outro diz ou faz sem emitir julgamento. Primeira coisa, é observar, identificar aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta nas atribuições do outro. Separar observação da avaliação, isso é muito importante. Né? Separar observar de avaliar. Observar você pode, avaliar você só quando pedem. Observar que a coisa não está boa, não tem como você, não, vou fechar o olho, vou vir trabalhar de olho fechado, não vou ver mais o que está errado aqui. Não tem como, tem? Observar você pode. Agora, emitir a opinião, será que a gente pode e deve? Só quando for solicitado. Só quando for solicitado. Né? Quando combinamos observações com avaliações, os outros eles tendem a receber isso como crítica. E eles passam a resistir tudo que a gente fala. Então, quando a gente começa a observar e começa a dar o pitaco lá, falando, não era fazer assim, não? Quer pegar e fazer? Vai. Faz então você. Né? Então, a pessoa, aí o que ela começa a pensar?
toda vez que eu pego o que ele tem para fazer, ela vem e fala tal coisa. Será que ela acha que eu não sou capacitada, não? Aí começa a o quê? Fantasiar. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que ela é melhor? Está querendo dizer que eu não estou capacitada? Ela quer roubar meu lugar? Aí começa, né? Aquele monte de coisa na cabeça. Adoece, a pessoa vai adoecendo. Se ela começar a pensar, ela quer me derrubar. Eu entendi, é isso que ela quer, me derrubar. Eu sempre soube. Aquele dia que ela passou na rua e não falou comigo, era isso, que ela estava planejando já para me derrubar. Ou seja, a partir daquela observação com crítica, com análise, a gente vai produzindo interpretações. Então, a comunicação violenta é uma linguagem dinâmica que desestimula a generalização. Todo mundo que ficava mandando eu fazer queria me sacanear. Você está querendo me corrigir. Você quer me sacanear? Não, pode não ser. Então, a comunicação não violenta, ela fala assim, você pode ter tido 80 experiências com pessoas e 80 não prestaram. Não quer dizer que a 81 vai ser do mesmo jeito. Então, ela trabalha com a não generalização. Sempre pode ser diferente, embora a experiência não seja, não, diga que não é tão legal. Pode passar? Vamos lá. Então, as avaliações, dentro desse processo, né, na hora de comunicar, quando você vai fazer uma avaliação, você fala, você nunca fez o que a gente combinou. Você nunca está fazendo do jeito que a gente acordou. Isso é uma linguagem violenta. Tá? Parece tão simples, né? Mas é violento. Você nunca fez isso. Agora a gente pode falar assim, ó, nas últimas 3 oportunidades, você não cumpriu com o nosso combinado. Isso já é diferente. Isso já é uma observação. Eu não estou julgando você. Quando eu falo aqui, você nunca faz o combinado, a pessoa fala assim, então tu quer dizer que eu não presto? Que eu sou sem caráter? Que eu não valo nada? É assim? Não é assim que a pessoa começa a pensar? Porque você deu margem para essa interpretação. Você não foi claro. Não. Nas 2 últimas vezes, eu vi que você não cumpriu com aquilo que a gente combinou. Específico. Não deixa margem para julgar. Não estou querendo dizer nada mais. Estou querendo dizer que nas 2 últimas. Agora, se isso quer dizer que você não presta, que você é bom, não, você não deu essa margem de interpretação. Tá? Então, essa é a diferença da avaliação e da observação. Pode passar? Sentimento é um outro pilar, né? Identificar o que sentimos diante do que observamos, expressar os nossos sentimentos. Isso é muito importante, né? E é outra habilidade aí necessária, que a gente, dentro das soft skills, cada vez mais, a gente tem falado de gerenciamento de emoções, porque a gente não aprendeu, né, principalmente nós aqui, a nossa geração, é uma geração que não aprendeu a gerenciar a emoção. A gente não sabe lidar com as nossas emoções de forma clara. Os mais novos estão começando a estudar isso na escola, né? As escolas hoje estão trabalhando muito pela necessidade mesmo dos tempos, trabalhar essa questão do gerenciamento das emoções. Mas de nós tem dificuldade de revelar os sentimentos que tem, de ser claro com os sentimentos. Quando eu faço dinâmica de sentimento com adulto, aí eu pergunto para eles assim, e o que vocês sentiram com essa dinâmica? Tipo aquela que a gente fez aqui. O que vocês sentiram? Eu achei legal. Não, eu estou falando de sentimento. Qual que é o sentimento? As pessoas não dão conta de nomear o que elas estão sentindo, na maioria das vezes. Elas fazem uma análise. Não foi bom, foi legal. Tá, mas e o sentimento? Sentimento é alegria, felicidade, tristeza, angústia. Isso é sentimento. Ninguém consegue nomear o sentimento, né? Então, aqui, nesse segundo ponto, o que Rosenberg fala? A gente tem que considerar o sentimento na hora de comunicar. É importante você olhar para o que o outro está falando e entender qual é o sentimento que está sendo exposto ali. Então, expressar com o sentimento fragilizada. Tá? E a gente acha que esse lugar não é bom, né? Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. A gente tem muito mais facilidade de falar avaliação do outro do que falar sobre nossos sentimentos. Pode passar? Então, aqui exemplos, né? Sinto que tudo que digo ou faço
não te agrada. Tá? Eita, desconfigurou aqui, né? Não sei. Busco me forçar a atender às suas solicitações, cumprir nossos combinados. Estou frustrado e ofendido por não ter o reconhecimento do meu trabalho. Aqui são uma imagem que você não sabe receber crítica, não sabe receber feedback. Ao passo que, se você vem dessa forma aqui, você fala o que você está sentindo, expressa o que não te agrada, mas sem transformar isso numa situação de violência. Tá? A primeira resposta é mais crítica, né? E a segunda, ela fala mais do sentimento. Pode passar? Pode passar? E aí a gente vai para o terceiro ponto, né, que Rosenberg fala, que é a necessidade. Tá? Necessidade implica em reconhecer qual é a minha... Poxa, esse negócio desconfigurou meu slide, né? Tem um meu solto ali. Hã? Reconhecer qual é a minha necessidade perante esse sentimento. Tá? Então, aqui a gente está falando daquela interpretação que nós fazemos do que a pessoa está querendo comunicar, dos sentimentos que estão envolvidos, a raiz do sentimento. Tá? A ação do outro não é a causa do nosso sentimento, e sim o estímulo para o mesmo. O que a gente sente não foi desencadeado pelo outro. A gente tem uma raizinha daquilo lá já. Aquela situação que aconteceu só potencializou aquele sentimento. Sabendo isso, conseguimos mais receber o que o outro faz, clareando a nossa necessidade. Né? Você chega com um relatório que você ficou um monte de tempo trabalhando nele, e a sua necessidade é o quê? Receber um elogio por aquilo. Poxa, mas ficou bom, hein? Que legal que ficou. Olha, muito bom. Aí você, estava esperando esse elogio mesmo. Né? Entender qual é a sua necessidade. Entender o que você precisa. Pode passar? Quanto mais conseguimos conectar nosso sentimento às nossas necessidades, mais será a tendência das pessoas se entregarem de coração, com paixão, à relação que estabelece conosco. Então, quanto mais a gente deixar claro o sentimento com aquilo que a gente precisa, melhor vai ser o nosso padrão de comunicação. Quanto mais a gente deixa claro, né, que eu estou sentindo isso, e eu quero, né, ter essa necessidade atendida, mais fácil vai ser. Tá? Para a gente ter uma boa relação. Ou seja, transparência nessa relação entre duas pessoas. Quando a gente faz um trabalho, né, foi solicitado um trabalho, foi pedido para que você faça uma atividade. Você se envolve naquela atividade, não é só porque o seu chefe está te pedindo. Não é só porque a pessoa te pediu. Você acredita naquele trabalho que você está fazendo. Né? Você vê benefícios naquele trabalho que você está fazendo. E aí você desenvolve ali, naquela construção, você coloca sentimento naquele processo e você coloca necessidades. Poxa, eu fiz esse relatório todinho aqui para ele pegar e colocar na gaveta? Não. Para ele falar para mim assim, poxa, eu quero agora implantar isso que você está colocando, essa ideia que você trouxe. A necessidade, ela precisa estar muito clara e ela precisa ser muito transparente com quem você se comunica, para que o outro consiga saber aonde que ele pode entrar. Isso é muito importante, tanto na pactuação das ações, mas principalmente na comunicação das ações. Porque aí me pedem uma coisa, eu falei, eita, que eu vou caprichar nesse negócio aqui, que eles vão querer um negócio assim, ó, vão pegar a minha ideia, vão me reconhecer, vão me dar uma medalha no tribunal, porque eu fiz um baita de um trabalho, mas não era essa a necessidade que eles achavam que você tinha, que as pessoas tinham. Você não deixou isso claro, né? Está me pedindo esse relatório para qual situação? Eu preciso saber para qual situação, para eu saber qual o nível de envolvimento que eu vou ter, qual o sentimento que eu vou pôr nisso aqui. Porque às vezes você coloca o sentimento num trabalho que é o sentimento de uma gestação, para você, mas para o outro não é nada, ou tem um valor muito baixo. Então é importante alinhar e deixar claro a necessidade com o seu sentimento para a comunicação se fortalecer. Exemplo,
A não entrega do documento que solicitei me causa diversos prejuízos para efetivar o meu serviço, uma vez que dependo do mesmo para cumprir os prazos que tenho. Olha que legal esse exemplo. Esse é um exemplo de alguém dando bronca porque não recebeu uma tarefa. Poxa, você não me entregou o negócio que eu te pedi. Isso vai atrapalhar tudo. Você sabe que tem alguém me cobrando isso? Poxa, o seu trabalho está atrapalhando o meu. Esse é o contrário da comunicação violenta para esse exemplo. Agora aqui, eu consigo, olhando por essa lógica, entender a reação do outro. Como é que é seu nome mesmo? Ana Paula. Poxa, Ana Paula, quando você não me entrega aquilo que eu te pedi, você atrapalha a minha entrega posterior em cima do seu trabalho. Eu vou perder prazo para responder e ainda vou levar uma bronca. E eu vou ficar ameaçado no meu trabalho. Ou seja, eu estou compartilhando com você o meu medo. Até mesmo para que a nossa comunicação, ela se fortaleça. Poxa, eu não sabia que era tão importante assim. Vou fazer uma força-tarefa hoje e vou resolver isso para você. Vou fazer uma hora extra aqui, vou fechar esse negócio hoje. Talvez não fique 100%, mas fica 95% já. E a gente vai trabalhando, você continua daqui. Né? E eu consigo, com essa mensagem, te manter comigo para fechar esse processo. Diferente de eu chegar, poxa, Ana Paula, tu não me entregou de novo. Tá brincando com a minha cara, é? Tá achando que eu sou palhaço? Não é assim? E aí, o que acontece? A gente tem uma perca nessa nossa relação. Ela quebra, né? Pode passar. E o pedido, né? Que é o último pilar que ele traz. Direcionar ao outro o que queremos perante a nossa necessidade. Fazer um pedido claro. Ser claro no pedido. Isso aqui, ó, auditório maciçamente formado por mulheres. Mulheres já têm isso mais desenvolvido do que homem. Né? A mulher ela tem isso muito mais desenvolvido que o homem. O homem ele não dá conta de desenvolver isso tão rápido. A mulher ela já nasce com isso desenvolvido. Por quê? Porque ela fala as coisas para o marido 1, 2, 3, 4 vezes, ele nunca faz do jeito que ela quer, não é assim? Aí ela vai lá e aprende. Então eu tenho que falar tal jeito, que aí vai dar certo. Ou seja, o homem é mais desatento. A mulher ela sabe fazer o pedido claro. Né? Ela sabe dizer mais claramente. Então, aqui é a mesma lógica. Ser claro no pedido é dar o comando certo. É dar o comando específico. Mas quando eu falei que era para fazer um relatório, eu pensei que você tinha entendido o que era para fazer. Não, mas o relatório sobre o quê, que assunto, que tipo de formatação, papapá. Todas as especificações que você quer. Se você não dá o comando claro, vai voltar o quê? Qualquer coisa. Concorda comigo? Vai voltar qualquer coisa. Aí, por que eu falo que as mulheres são mais desenvolvidas do que o homem? A mulher, quando manda o homem no supermercado, né? O homem vai assim, 2 pimentão, uma cenoura, 2 pimentão, uma cenoura, 2 pimentão, uma cenoura. Aí chega lá, compra só o pimentão e larga a cenoura, né? Não é assim? A última vez, semana passada que eu fui na padaria, era para trazer pão de queijo, não sei o que lá, e leite. Quando eu entrei no elevador de volta, eu lembrei do leite. Aí eu... Você não trouxe o leite. Só tinha desnatado hoje. Aí não tinha integral. Escapei, né, gente? Comunicação não violenta, porque senão eu ia apanhar nessa história, né? E a mulher, ela faz o quê? Não está claro ainda falar detalhadamente, ela vai falar assim, anote, para tu não esquecer. Já escrevi no papelzinho para vocês, compre isso. Não é assim? Aí volta direitinho. Manda no WhatsApp, aí volta direitinho, né? Quando chegar lá, eu te ligo para você ir pegando comigo no telefone. Vou tirar a foto. Quase que vai no lugar, né? Então, brincando aqui para dizer que a mulher ela expressa melhor o pedido, né? Então, é importante nessa fase do que o Marshall fala, expressar com clareza e utilizar a linguagem clara, positiva e evitar frases vagas e abstratas. Evitamos a resistência e a não compreensão do pedido fazendo assim. Pode passar? É importante certificar a compreensão do outro sobre o pedido. Então, quando você faz um pedido, não é certo que, mesmo ele sendo claro e específico, o outro já entendeu. O que é importante? A gente faz uma retrovalidação desse pedido. Agora, repete para mim, para ver se tu entendeu. Deixa eu ver, repete. Né? Basicamente, é isso que a gente está falando aqui.
Quando a gente explica alguma coisa, quando a gente faz um pedido, ó, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. Entendeu? Entendi. Só falar entendi não basta para a comunicação ser não violenta e ser efetiva. Devolve para mim. Me explica agora o que é para você fazer. Ficou claro? Ok? Quando a pessoa explica, ela esclarece para mim o nível de compreensão dela. Porque a gente novamente tem a opção de alinhar expectativas, alinhar o entendimento. Não, então é isso mesmo, você alinhou com o que eu alinhei aqui. Tá? É muito importante, dá para você usar em qualquer situação. Vai entrar numa reunião, faz isso antes, faz alinhamento de expectativa. Estamos aqui para isso, 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 ok? Alguém quer trazer mais um ponto antes da gente começar? Porque a pessoa vai para aquela reunião pensando que vai ser uma coisa e vem outra, né? E ela fica frustrada. Pode falar, Ana Paula. Uma brincadeira com isso que você falou, né? De confirma se entendeu. Essa questão de confirmar a informação, o pedido, no caso, fazendo uma brincadeira, isso também tem que assim, ter muito conhecimento com quem você está lidando. Porque invertendo os papéis aí, o marido e a esposa. Se o marido pede alguma coisa e a esposa fala para ela, confirma-se, entendeu? Isso vai ser uma ofensa. Então, eu penso que, apesar de... Confere se a informação foi bem, certamente recebida, a forma de como a gente vai fazer isso depende muito dos personagens aí. Porque isso pode, nesse caso, marido e mulher, até inverter. Porque se meu marido falar para mim, confere aí, confirma o que eu te pedi, ele apanha. Aham. Mas você entende que, assim, o que eu estou querendo dizer, brincando, Entendi. mas que depende das pessoas envolvidas. Não, né? e você entendeu. É isso mesmo. É porque eu falei assim, confere aí, mas se confere aí, não vai dar certo, né? Não vai dar certo só falar, agora repete pra mim. Porque aí se eu falo, repete pra mim, fica parecendo assim, tá achando que eu sou burra? No Tá achando que eu sou criança? no meu caso, É? ele vai apanhar mesmo por isso. Então, o que a gente faz? Aí a gente vai, pega todos esses elementos que a gente falou e usa eles. Agora, só para eu ter certeza e ficar tranquila que não vai faltar o creme de leite, que é essencial para o nosso estrogonofe de hoje e que vai impedir do nosso almoço sair no horário, você poderia repetir para ver se ficou claro? Assim ficou perfeito. Entendeu? Eu estou te passando as minhas necessidades agora e por que eu estou fazendo isso. Certo? Porque é isso que ela falou, é verdade. Se eu só pergunto, agora me repete, né, como eu citei no meu exemplo, o que vai acontecer? O outro vai se sentir ofendido. Ué, peraí, tá achando que tá falando com uma pessoa que não consegue entender nada? Não estou te entendendo onde você está querendo chegar. Né? Então, eu novamente, toda vez para comunicar, né, eu esses dias fui usar com um amigo meu, né? E aí ele falou uma coisa para mim, era alguma coisa de um tema polêmico, né? De um tema desses polêmicos que nós estamos tendo hoje. Aí ele falou assim, não, se você pensa assim, você é tal coisa. Aí eu falei assim, então você está querendo me dizer isso e... Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu falei, então, mas foi isso que você falou. Você se comunicou assim. Aí a gente tem que tomar cuidado como fala, né? Às vezes a gente vai falar para o próprio paciente, por exemplo, e ele não quer alguma terapêutica que a gente oferece para ele. Mas se a gente muda a abordagem de falar, muda a resposta do paciente às vezes. Por quê? Porque a gente abordou de uma forma menos agressiva, menos violenta, né? Menos agressiva do ponto de vista dele. Tá? Francine, Oi. só complementando aqui a Ana Paula, né? O contrário também acontece, né? Por exemplo, você fala, nossa, eu tenho que chamar o pessoal da limpeza aqui. Aí a outra pessoa já escuta assim, né? O ambiente está sujo, né? E fala para a menina da limpeza que aqui está sujo. E, na verdade, eu ia chamar ela para ver uma outra situação, uma janela, uma coisa. Então, eu acho que é muito importante a gente saber como que a nossa mensagem foi compreendida pelo outro, né? Porque, às vezes, você acha que está sendo claro e, na verdade, a outra pessoa está entendendo uma coisa completamente diferente do que você queria dizer. Exatamente. E sabe o que eu acho mais difícil? Quando você fala, né, você consegue, às vezes, ir lá e contornar. Poxa, me desculpa, não era isso que eu estava querendo dizer.
O problema é que nós também temos um elemento na comunicação que é o mais difícil, que é a comunicação não verbal, a comunicação corporal, né? Essa é mais difícil de lidar, porque ela chega primeiro. Ela chega antes de eu abrir a boca. Então você olha e vê o chão sujo, aí a outra pessoa pensa assim, tá vendo? Respeita ninguém, olha lá. Tá querendo pôr as meninas para trabalhar de novo. Acabaram de limpar. A mania da limpeza dela já está querendo... Olha lá. Não, ela não está querendo falar disso. Ela está querendo falar da janela, de outra coisa, né? Como você falou. Então, muitas vezes, a linguagem corporal é mais difícil. Porque ela é mais difícil da gente conter. Né? É mais difícil conter os nossos movimentos, né? as nossas informações. E, durante muito tempo, a gente entendia que a linguagem corporal ela era absoluta. Hoje em dia, a gente já questiona isso. Né? Então, por exemplo, antigamente a gente falava assim, não, durante o interrogatório, ele não chorou, ele é suspeito. Né? Então, não tinha aquela coisa assim, durante tal coisa, fulano fez assim. Não, quando cruza o braço, é um jeito. Quando está com os braços abertos, é outro jeito. Não tinha esse negócio de o corpo fala, até tinha um livro, né? Essa interpretação do corpo desse jeito, isso caiu muito por terra, tá? Porque essa visão, ela é muito aplicada à cultura ocidental e a pequenos grupos. Então, quando tem subculturas dentro de um grupo, essa linguagem corporal não quer dizer a mesma coisa para outros grupos. Então, o que eu olho para você e penso que o seu olhar é de reprovação, pode, na verdade, não ser um olhar de reprovação. Mas nós já convencionamos que olhar desse jeito é um olhar de reprovação. Né? Então, é muito difícil, gente. Uhum. E que elas chegam, às vezes, no momento que você está preocupado com outra coisa, você lê de um jeito e isso entra de outra forma para você. Está me xingando aqui desse jeito? Né? Tá falando isso aqui? É isso que está querendo dizer? Oh, tão simples, mandei uma figurinha e causou esse reboliço todo. Não, mas eu não queria dizer isso não, gente. Era só uma figurinha. O que tem? Né? Então, é uma extrapolação da comunicação. E aí, para a gente fechar, ou mesmo ter na descrição, o pedido com a pergunta. Está claro? Tá? Costumamos confundir o pedido com exigência, tem que tomar cuidado. Né? Pedido é uma coisa, pedido obriga o outro a aceitar ou não. Exigência, eu não dou oportunidade para o outro. Então, quando eu faço um pedido, eu estou pedindo. Eu obrigo o outro a me responder de alguma forma. Ou ele aceita o meu pedido, ou ele não aceita. É diferente de exigência. E por isso que o pedido é legal. Por mais até que você tenha uma superioridade hierárquica, o pedido é a melhor forma. A exigência não é o melhor caminho para a relação. Tá? Então, é só voltando ao que a gente estava conversando anteriormente. Eu sou enfermeira assistencialista, sempre trabalhei na assistência, e trazendo para o universo hospitalar, onde a gente precisa prestar uma assistência de qualidade, a gente prepara medicações e etc, etc. Tanto como enfermeira, como técnica de enfermagem, já trabalho nas duas áreas. E muitas vezes a gente precisa se concentrar para poder realizar o procedimento. E ali o paciente está, ainda mais quando é pronto-socorro, por exemplo. Então, o paciente chega, ele está ali falando em cima de você o tempo inteiro, e ali você está concentrada, pensando, refletindo, planejando aqui o procedimento que você vai executar, principalmente quando é medicação. Então, ali as pessoas estão falando, porque não é somente aí o acompanhante, é tudo, as pessoas estão ali em cima de você falando. Para me proteger, as pessoas estão falando, eu me concentro e eu não respondo. Então, assim, o que acontece? Aí quem está em volta fica, pô, você não responde nada, você não fala nada, eu estou falando com você, você entende? Então, assim, mas foi uma forma que eu encontrei de me proteger. Por quê? Porque se eu for prestar atenção nas duas coisas, eu não vou dar conta, eu preciso estar focada aqui na medicação para mim não poder errar. Então, eu sempre tive muita dificuldade com isso, porque essa é a minha forma de trabalhar, que foi uma forma que eu encontrei de me proteger. Mas quem está em volta nem sempre entende. Então, esse universo da comunicação, das tratativas, de relacionar-se com o paciente,
É delicado. É delicado por quê? Porque o ambiente hospitalar, sofre muitas pressões, ele é hostil, de fato, é enfermo. Então, E tá tudo bem, eu acho que sua estratégia é certinha. A palavra que eu queria deixar para já me sinalizar os 5 minutos ali, a palavra que eu quero deixar é assim, transparência na nossa comunicação. Porque isso que você falou acontece. E por que isso acontece? Porque a gente não comunicou um pedacinho. Né? Então, o que eu recomendaria para você nesse caso? Exatamente porque assim, como que eu vou melhorar nesse Você chega aspecto? Chega e fala assim, então, boa tarde, vou fazer sua punção venosa agora, tá? É isso, 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 isso. Alguma dúvida? Não. Então, agora eu vou me concentrar aqui e eu não vou responder as suas perguntas durante o momento do procedimento. Quando eu finalizar, eu volto a conversar com o senhor e esclareço todas as suas dúvidas que o senhor tiver. Tudo bem? Pode ser assim? Pode. Ok. Então, eu alinhei. Porque se eu chego, e por mais que a sua intenção é boa, de ficar calada para se concentrar, isso é bom para ele, é bom para você, na interpretação dele, é como se você não estivesse dando a mínima para ele. Né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Né? Gente, isso é o segredo da vida. Isso é o segredo da vida. Sabe por quê? Tem um livro que chama As 4 Linguagens do Amor. E aí esse livro fala... Todo mundo tem que ler esse livro sobre as linguagens do amor. Porque, às vezes, você casa com uma pessoa e essa pessoa, ela demonstra que te ama passando sua camiseta. Ela demonstra que te ama arrumando seu guarda-roupa. Porque a linguagem dela é a linguagem do cuidado. E o outro demonstra que te ama pegando, abraçando, tocando. E o outro não gosta de toque. Então, é muito importante saber a linguagem do outro. Como eu não sei, eu tenho que deixar mais transparente possível a forma como eu vou me comunicar com o outro. Para eu entender qual é a forma que a comunicação com ele vai ser efetiva. A comunicação que com ele vai funcionar. Né? Se você chegar em mim e ter esse comportamento que você tem, eu não vou te considerar uma pessoa que está me desprezando. Eu vou entender que naquela hora você está concentrado. Mas tem gente que vai achar assim, mal educada, né? Nem fala com a gente. Né? Então, pessoa para pessoa, a gente tem que entender. E aí, como profissional de saúde, a gente entende os vários tipos de linguagem para a gente aplicar todos de acordo com a necessidade. Né? É um desafio. E aí, a palavra sempre... Mais transparência, deixa tudo claro o que você vai fazer. Gente, vou fazer assim, tal, tal e tal coisa. Né? Uma vez eu estava trabalhando, eu fiz além do que eu precisava fazer. Eu tinha que fazer até aqui. Aí eu falei, já fiz até aqui, vou acabar. Só que daqui para frente era de outra colega. Ela me ligou na minha folga. Tu tá achando o quê? Vai fazer meu trabalho agora, Me deu um esprega. Aí eu estava ajudando. Esse é o meu trabalho. Eu falei, tá bom, o ser humano é um bicho doido, né? Beleza, liberei a pessoa, ia ficar com menos trabalho, fiz mais um pouquinho e levei uma bronca. Mas aí eu entendi que eu errei em não comunicar, em não esclarecer que eu ia fazer aquilo lá. Porque o que a pessoa pode estar pensando? Será que eles não estão querendo me boicotar? Será que eles não estão querendo com isso provar que eu não precisa de mim aqui? E depois, daqui a pouco, eles me tiram daqui desse setor? A comunicação passou isso. Eu já peguei o serviço do outro e já fiz. Aí você tem que deixar... Poxa, me desculpa, não era esse o sentimento. Você está achando ruim? Desculpa. Eu fiz isso porque isso impacta nisso, nisso e nisso. O documento tal tinha que estar pronto e dependia disso. Eu não ia estar aqui. Então, aí você esclarece, mas o ideal é que você esclareça antes. Como eu fui esclarecer depois, já estava aquele choque ali. Né? Pessoal, é isso. Estouramos um pouquinho. A moça já falou que eu preciso encerrar. Tá? Vou deixar meu e-mail, tá? Se alguém precisar, né, quiser mandar alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, é francino21@gmail.com, tá? Hand it on. It on, it on, tá? É isso, francino21@gmail.com, tá? Obrigado a todos, foi um prazer estar essa manhã com vocês aqui, tá bom?
nesse mundo tão imediatista que a gente está, a ferramenta, a comunicação, a gente precisa tirar um tempinho ali para aprender a falar, né? Para aprender a lidar com o outro e se relacionar. Foi um assunto maravilhoso. Nosso tempo foi curto, né? Porque o assunto é interessantíssimo. E a gente queria, em agradecimento, entregar essa lembrancinha para você.